Aleluia! Olha o que Deus separou para nós. Olha o que Deus separou. E Deus está falando conosco desde o começo do culto, especialmente através da mocidade nessa noite. Tiago capítulo 5, versículo 16. Gostaria de ler com toda a igreja, porque foi esse versículo que Deus colocou no meu coração para esta noite, neste lugar. E vocês verão como que Deus já tem falado, o que Deus quer falar conosco nessa noite. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para a oração feita por um justo pode muito. Vamos repetir esse final do verso. A oração feita por um justo pode muito. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado conosco nessa noite. Obrigado, meu Deus, por tua presença. Obrigado pela presença do Espírito Santo neste lugar. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua salvação, pela tua bondade, porque tu és o nosso Deus, o que ampara, que sustenta, que nos levanta, aquele que restaura, aquele que fortalece, aquele que perdoa. Tu és o Deus da nossa salvação, e nessa noite estamos aqui alegres na tua presença, rendendo graças a ti, porque o Senhor é bom, eterna é a tua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar, queridos, podeis assentar. Aleluia. Sente com alegria, a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, pois nós estamos na presença de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria de conversar um pouquinho com a igreja, e é exatamente o que foi falado, tudo aqui foi falado nessa noite. Qual é a nossa função, qual é o nosso papel? Nós somos a igreja do Senhor, nós somos santos do Senhor, separados deste mundo. Nós fomos lavados, fomos remidos, estamos sendo salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender e nos portar como tal. Foi cantado no primeiro louvor aqui, do louvor congregacional, qual é a função da igreja nessa terra? A igreja vem, ela vem para salvar, ela vem para proclamar o evangelho, ela tem o propósito de ser usada por Deus neste lugar, para transformar o ambiente em que está, e não é diferente disso, e não pode ser diferente disso. A nossa função é transformar o ambiente em que nós estamos, na nossa casa, no nosso serviço, no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa sociedade, é transformar o ambiente em que nós estamos. Porque nós somos capazes disso? Não, nós não somos capazes disso, mas se nós somos igreja do Senhor, é porque nós fomos comprados com o sangue que é capaz disso. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é capaz de transformar o ambiente em que nós estamos. Mas, como nós podemos fazê-lo sem a presença de Deus? Não faremos. E aí nós acompanhamos toda a história da igreja, e nós vemos que, infelizmente, a igreja se perdeu nesse contexto. A igreja não está mais com o propósito que era para estar. Não falo de todos, porque nós veremos hoje em alguns exemplos que eu darei, porque ainda tem muitas pessoas que levam isso a sério, e fazem por onde respeitar a presença de Deus neste mundo, que é através da nossa vida. Se Deus está neste mundo, é através da nossa vida. Se Deus ainda não consumiu este mundo, não acabou com este mundo, é porque ainda tem justo nessa terra. E o justo é a igreja do Senhor. Se Deus ainda não consumiu essa terra, é porque você ainda está aqui. Estão entendendo a responsabilidade? É muito mais profundo do que todos nós imaginamos, a nossa responsabilidade aqui. Muito mais profunda.
Nós lemos aqui que é o texto central que eu quero deixar, porque é nisso que eu quero me ater, na oração. Uma igreja que não ora é uma igreja sem a presença de Deus. E quando eu falo igreja, não estou falando da ADCI, eu estou falando de igreja, é você e sou eu. A ADCI é um templo, é uma denominação, aonde nós, igreja do Senhor, eu e você nos reunimos para adorar ao Senhor. É apenas uma nomenclatura, é um nome, é uma denominação, que não vai para o céu, não vai, não é a DCI que vai entrar no céu, é a igreja do Senhor, que sou eu e você, essa é a que vai entrar no céu. Isso tudo aqui vai ficar. A DCI vai, é o prédio, vai ficar, é o CNPJ, vai ficar, é a documentação, vai ficar, é a conta bancária, vai ficar, é o rol de membro da igreja, vai ficar tudo aí. Não adianta, isso significa que não adianta você pertencer ao rol de membro da igreja ADCI, falo da minha igreja, falo da nossa igreja, não quero falar da igreja de ninguém. Não adianta você pertencer ao rol de membro da ADCI ou da onde é a igreja que você pertence, porque isso não te garante a entrada no céu, não te garante. E nós o que estamos fazendo aqui? Qual é a nossa função aqui nessa terra? Se o Senhor Jesus falou, nos mandou ir de fazer discípulos, o que nós estamos produzindo? Quem nós estamos produzindo? O que nós estamos fazendo? Domingo que vem é o dia do ano. É o dia do ano, domingo que vem. Não é? Se tiver segundo turno, vai ser o segundo dia do ano, porque vai ter outro. Ah, Jesus. É complicado, não é? É muito complicado. Porque quando nós olhamos para esse dia 7 de outubro de 2018, nós também reparamos o comportamento de uma sociedade corrupta, perdida, desencabeçada, às vezes irresponsável. E a igreja está contextualizada dentro dessa sociedade. Pronto, vai falar de política. Não vou falar de candidato. Pode ficar sossegado. Tenho o meu candidato. Não vou falar de candidato. Mas eu vou falar do meu papel nessa época. Vou falar do seu papel nessa época. Vou falar do nosso papel como cristão, como igreja, como crente, aquele que crê no nome de Jesus, que transforma todas as coisas, inclusive o nosso país. Precisamos nos preocupar com a nossa alma, precisamos nos preocupar com a nossa família, porque cada um dará conta de si a Deus. Segundo, nós precisamos nos preocupar com a nossa sociedade, com nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, porque se nós somos salvos, se nós somos tocados pelo Espírito Santo, é inadmissível permanecermos ou conformados com o que está acontecendo, ou indagando coisas que não são para serem indagadas e concordando com coisas que ferem a palavra do Senhor. E nós vamos ver nessa noite um pouquinho. A primeira personagem se chama Rainha Esther. E eu quero destacar 4 exemplos, está no livro de Esther, só você ler. Livro de Esther. 4 personagens. Rei Assuero, Amã, Mardoqueu ou Mordecai e Esther. Esses 4 personagens é que imperam em todo o livro de Esther. É comentado sobre esses 4 personagens. Deus, em sua infinita sabedoria e onisciência, prepara todo o caminho, e a Esther, ela é coroada. Ela se torna a rainha da Pérsia, a rainha Esther, e chega lá em cima no poder. Quando ela está lá em cima, surge um personagem, um endemoniado,
querendo acabar com o povo de Deus, usado pelo próprio diabo, chamado Amã. Esse personagem quer a destruição do povo de Deus, porque ele passa a ver, a enxergar no povo de Deus uma barreira para o seu crescimento. Porque Amã, vocês sabem dessa história, Amã queria que todas as pessoas que passassem por ele se curvassem, todas as pessoas o temessem, todas as pessoas concordassem com tudo que ele faz, e prostrados na presença dele, o cumprimentassem. Mas também tem um personagem chamado Mardoqueu, que esse não se curva em absolutamente nada para ninguém, a não ser ao próprio Deus de Israel, o Deus da sua salvação, ao Deus de Israel. Esse não se curva, e isso causa uma revolta, isso causa um constrangimento, isso causa uma raiva profunda no coração de Amã, e ele descobre que Mardoqueu é judeu, e resolve, o diabo coloca no teu coração, em exterminar toda a raça judaica que estava no reino da Pérsia, onde eles tinham alcance, que não era pequeno. Coloca no seu coração. Deus então, antes disso acontecer, colocou Esther no governo, colocou Esther como rainha. E vocês sabem da história. Esther conseguiu conversar com o rei, e o povo judeu pôde se defender. Amém? Mas o que eu quero destacar é o que nós temos a ver com esse contexto. O que nós temos a ver com esse contexto? O rei Assuero representa para nós o governo, o governo. Amã representam as pessoas que são usadas pelo diabo dentro do governo para poder acabar com o propósito de Deus nessa terra, para poder acabar comigo e com você, que é a igreja do Senhor. Ele é a figura aonde o diabo tem o domínio em poder acabar com tudo que Deus construiu para nós. Mardoqueu é a igreja do Senhor. Mardoqueu é a igreja que não se dobra diante de Amã. Mardoqueu é a igreja que não se rende a Amã, porque Amã, ele é um homem poderoso, porque Amã é um homem que pode oferecer coisas, porque Amã é o homem do governo. Mardoqueu não está nem aí para Amã. Mardoqueu, ele está para a presença de Deus na vida dele, independente de qualquer coisa, mesmo que lhe custe a forca, a morte que foi preparada para ele, ele não se dobrou, ele não se ajoelhou, ele não se rendeu a um personagem demoníaco, diabólico, que o diabo implantou dentro daquele país para poder exterminar com as coisas do Senhor, e você é a obra de Deus. Você é. Esther, quem representa Esther? São as pessoas usadas por Deus lá no governo. Não pense que é só o diabo que tem domínio lá no governo, não, porque Deus também domina aquilo lá, e coloca quem Ele quer, quem Ele quiser, para fazer e acontecer. Esther foi usada por Deus naquele governo, para desfazer toda a obra diabólica, maligna contra o povo de Deus. 4 personagens, que tem tudo a ver com o nosso contexto que estamos vivendo. A igreja do Senhor, ela precisa entender o que Deus tem para nós nessa sociedade. A Bíblia nos fala que o mundo está mergulhado, o mundo já está morto, o mundo jaz no maligno, ele está perdido. Então o que vem do mundo
é coisa que não presta. O que vem desse sistema é coisa que não presta, é coisa demoníaca, é coisa diabólica. E nós precisamos entender com o discernimento do Espírito Santo de Deus o que é do Senhor, o que não é do Senhor, qual a vontade de Deus na nossa vida. Ah, mas o que eu vou fazer? Então tem candidato que ora, porque é nisso que eu vou chegar. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Quando foi tudo maquinado, porque Mardoqueu não se prostrou diante de Amã, e Amã ficou possesso de raiva, de ódio por aquele homem que era judeu, ele intentou contra o povo judeu e conseguiu oficialmente, legalmente, entenda o que eu estou falando, conseguiu legalmente um decreto, uma ordem, para que o povo judeu, a igreja do Senhor, fosse exterminada da face da terra. Ele conseguiu. Não teve êxito, mas ele conseguiu o decreto. Ele conseguiu essa lei. Será que temos pessoas assim? Será que temos homens e mulheres assim usadas pelo demônio, pelo diabo, para tentar acabar com a vida da igreja? Uma igreja que nós acabamos de cantar, uma igreja que vem para libertar os cativos em nome de Jesus, uma igreja que vem para transformar em nome de Jesus, uma igreja que vem para curar em nome de Jesus, uma igreja que vem para libertar aquele que precisa ser libertado, salvar aquele que precisa ser salvo em nome do Senhor Jesus, uma igreja que incomoda o inferno, mas a igreja tremendamente perseguida é a mesma igreja de hoje, só que ela mudou, porque a igreja começa a concordar com coisas em que a sociedade, em que o Amã das vidas começam a impor, e a gente começa a se dobrar, a gente começa a se ajoelhar, a gente começa a concordar com as coisas que vêm. Algumas coisas que eram proibidas pela sociedade brasileira alguns anos atrás, foi aceita hoje, os nossos líderes da igreja já fazem. Quantas e quantas coisas vêm entrando dentro da igreja, porque nós vamos nos curvando a essa corja usada pelo diabo, para poder denegrir, para tirar a presença de Deus dessa terra, que é através da minha vida e da sua vida. E o diabo não quer o bem nem do mundo. O diabo quer mais é que essa coisa se extermine, porque ele sabe que se ele conseguir acabar com a igreja, tudo é destruído. Está achando que o diabo quer o bem do mundo? Não, ele quer a morte de todos, de todos. Mas enquanto essa igreja estiver nesta terra peregrinando, o diabo, ele será derrotado em nome de Jesus. É por isso que ele quer a sua destruição, igreja. Mas nós somos cidadãos brasileiros e precisamos entender o que acontece na nossa sociedade. Não é porque nós somos cidadãos dos céus que nós deixamos de ser brasileiros e somos alienados ao que acontece no nosso meio, na nossa sociedade. Você é cidadão, você é cidadã. Você precisa entender o que está acontecendo no meio do seu país, da sua cidade, do seu estado, no meio da sua sociedade, porque a sua família está inserida nisso. Não fique alheio, não fique à beira da estrada, não. Vendo o ataque à própria igreja do Senhor nesse contexto. Nós somos doutrinados, nós somos ensinados, somos incentivados a pensar, somos incentivados a refletir nas coisas. Não é porque você se baseia em que fulano, ciclano falou lá no Facebook, no Instagram, né? Onde está lá, que você toma a sua opinião. Para, você é inteligente, pelo amor de Deus. Pensa, Deus te deu raciocínio. Vai para a palavra do Senhor, analisa através da Bíblia do Senhor, o que ela fala sobre todos os assuntos que você quiser, todos. Você precisa estudar a palavra do Senhor, para não ficar com as suas vãs ideologias. O crente é baseado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz para o meu caminho.
é ela que me ensina, é ela que me exorta, é ela que me mostra. Não são opiniões de pessoas oprimidas, pessoas que não têm Deus na vida. Não, é a palavra do Senhor. É nela que eu preciso me basear. É ela que ilumina, é ela que me ensina, é ela que me exorta. Tem uma frase, escutem só, do Charles Spurgeon. Ele aceitou Jesus em 1850 e foi um dos principais pregadores do Evangelho. Milhares e milhares de sermões ele escreveu. Milhões de pessoas aceitaram, entregaram a sua vida a Jesus através das palavras desse príncipe dos pregadores. Ele fala bem assim, uma das frases dele, ele fala assim, queria lembrar do mesmo jeitinho que ele falou, mas tolo é aquele que pensa ou que acredita que religião e política não se discute. Porque é por isso que não se discute, é que a política está cheio de ladrão. Estou simplificando para vocês a frase. É por isso que não se discute, que os púlpitos estão cheios de falsos mestres, falsos pastores, enganando a todos. É porque não se discute, porque você não quer saber desses assuntos. Não seja alienado. Leia, absorva as coisas, saiba da sua história. Você é a igreja do Senhor. Você precisa entender o que Deus tem feito e o que o diabo tem feito. Deus tem um propósito, o diabo também tem um propósito. E nós caminhamos, e não olhamos para as coisas em que o diabo está tramando para a nossa sociedade e para a nossa igreja. Jovens que estão com 16 anos, que começam a votar esse ano, os 18, que nunca votaram, comecem a pensar, sejam conscientes no exercer essa cidadania, sejam conscientes, leiam, estudem, vejam, analisem, os irmãos também, não vão pela cabeça dos outros, sejam conscientes, se baseiem na palavra de Deus, peguem a Bíblia para estudar. Ora, como nós podemos concordar com a praga do aborto que está vindo para a nossa sociedade? Como que nós podemos concordar com esse assassinato? Mas nós votamos em candidatos que vão deixar isso passar. Falamos muito bem, esbravejamos, trombetamos, sobre que fulano de tal, não sei o que da violência, que também vai gerar violência, se não for com devido cuidado. Mas nós não nos importamos quando os candidatos estão propensos, no mínimo propensos, quanto outros são declaradamente, concordam com o aborto, concordam com a criança não saber se ela é homem ou se ela é mulher, que ela vai decidir depois, concordam com o homossexualismo porque querem a aprovação do homossexual, a casamento do homossexual. Ah, mas não, nós não odiamos, nós não somos revoltados, aquilo ali é uma pessoa, como nós somos, ele é uma pessoa, como nós somos, mas nós que somos cristãos, não concordamos com a prática do pecado. Eu não sou ninguém para salvar, eu não sou ninguém para convencer, eu não sou ninguém para condenar, não, muito longe disso. Mas o Senhor Deus, que é santo e que existe santidade, Ele me salvou, Ele me remiu, Ele me perdoou, Ele me separou, para eu não concordar com a prática do pecado. Mas quando o diabo se levanta, ele quer confundir todo mundo e fala que nós somos contra, somos homofóbicos, que nós estamos contra o homo. Não, nós não estamos contra. Quem sou eu para ser contra a uma pessoa, seja ela ladrão? Jesus morreu entre quem? Quem foi que acompanhou Jesus? 2 ladrões. Ele morreu entre 2 e salvou um. Prostituta seguia Jesus.
Com toda certeza tinha homossexual que seguia Jesus. Quem sou eu para recriminar? Agora, eu sou santo para não concordar com a permanência. Jesus falou assim: vinde como estais. É do jeito que você tiver, é do jeito que eu estou. Jesus, ele me aceita do jeito que eu estou. Só que o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida para me transformar. Ele trabalha em mim para que eu seja transformado. Agora eu, como cidadão cristão que eu sou, recebi a graça do Senhor, ela me alcançou, fui salvo, estou sendo salvo. Concordo com pessoas, legalização das drogas. Porque se legalizar, vai parar o tráfico. Claro que vai parar, vai ser oficial. Vai parar, não vai precisar, ninguém vai precisar mais de ser preso, porque você vai poder abrir uma lojinha de droga. Você pode abrir, vende isso aqui, cocaína, heroína, vai ser legalizado, você pode ser vendedor de droga. Você não vai ser mais traficante, você vai ser vendedor de droga. Você vai ganhar muito dinheiro, sabe por quê? Porque essa droga que você está vendendo, ela mata, destrói famílias, tira vidas e leva muitas pessoas para o inferno. Porque o proibido é o que chama atenção. Por isso que não se engane, isso é ideologia demoníaca, é o diabo que está colocando na cabeça das pessoas, para entender ou tentar saber, fazer você entender que se legalizar vai parar. Não vai parar. A droga, ela é viciante, ela vicia. Uma vez que você dá uma cheirada no crack, você não consegue mais parar, é dali para a morte, e só Jesus para tirar aquela vida de lá, porque não consegue. Mas nós vamos votar em pessoas assim. Tudo que nós pregamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós proclamamos, o diabo quer parar, quer calar, porque ele tem fúria. Nós incomodamos. Nós somos luz, nós somos sal, nós somos um tempero desse mundo. A gente é diferente, somos nós que guiamos, nós somos a luz, porque o mundo está em treva, e quando você é uma luz, todo mundo foca em você. Não concorda com o sistema, não concorde com o sistema desse mundo que vai contra os preceitos, os conceitos bíblicos. Isso é a nossa base de vida. É isso que nos leva para o céu, querido. Como que pode nós concordarmos com coisas que ferem a palavra do Senhor? Mas a igreja está se dobrando. Vocês estão vendo quantas pessoas que estão dentro da igreja e concordam com isso tudo? É porque a igreja está se ajoelhando diante de Amã, que está dentro da igreja, diante da igreja, fazendo todo mundo se dobrar diante dele. Mas eu creio que ainda tem muitos mardoqueus que não se dobraram e não vão se dobrar diante das investidas de Satanás. Eu creio nisso. O que foi que Esther fez? Falou: manda todo judeu fazer 3 dias de jejum e de oração, porque eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci, mas se eu conseguir, obterei vitória. 3 dias de jejum e 3 dias de oração. Olha o papel da igreja. Mardoqueu correu para o Facebook para ficar... Foi? Mardoqueu foi pegar os panfletinhos. Mardoqueu fez isso? Mardoqueu fez o quê? Joelho, meu irmão. Joelho, minha irmã. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela nossa nação. Vamos ter consciência cristã na hora do nosso voto, saber em quem nós votamos. E vamos orar para que Deus conduza tudo e todos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função.
e Deus há de nos socorrer, porque Deus entrou com providência. A Esté entrou na presença do rei, o rei levantou, ergueu seu cetro em direção a Esté, aceitou a presença dela. Quando ele falou, o rei decretou uma ordem que ele não podia revogar a primeira, mas ele decretou que todo judeu podia se defender, e a mesma forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi pendurado nela e ele foi morto, porque foi Deus que matou ele. Eu creio no poder de Deus que pode exterminar a força que se levanta contra a igreja do Senhor. Nós cantamos aqui hoje: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Elas estão fechadas, porque ela não quer a nossa presença, porque aonde nós entrarmos, a luz do Senhor entra, invade as trevas, ilumina tudo, e as pessoas enxergam o meio que ela está, o pecado que as consome, e se convertem a Jesus. Jonas no capítulo 2 é uma oração, capítulo todinho uma oração, coisa mais linda, 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 linda. Porque aí eu vou para o segundo exemplo. Eu falei de que pessoas, a fúria do diabo para matar a igreja do Senhor. Agora eu vou falar da fúria do diabo para matar as pessoas que estão lá fora. Porque, como eu falei, o diabo não ama o mundo, o diabo não cuida do mundo não, o diabo mata todo mundo. Jonas, homem de Deus, profeta do Senhor, todos também conhecem a história, todos conhecem. Mas Jonas foi mandado pelo Senhor para Nínive. Nínive, pelo amor de Deus, não vou, povo assim, assado, isso e aquilo e tal, não quero nem, quero distância. Parece eu e você, né? Sabe o que é isso? É fugir da raia. É não deixar se cumprir esse versículo, as portas do inferno não prevalecer. Não é que o inferno vai vir aqui dentro não, é quando a igreja sai daqui de dentro e vai lá fora no inferno, as portas lá não vão prevalecer. O que Jonas queria era não ir lá no inferno para quebrar e arrebentar as portas do inferno. Não é só para nós, a salvação é para eles. E o que nós tomamos atitudes que nos fazem pensar nas coisas que são boas para nós, também devemos pensar que o que é bom para nós é bom para a sociedade inteira. A salvação é para nós, a salvação é para eles. Nós defendemos as coisas cristãs, os conceitos cristãos, não é apenas para a nossa família, mas é para o próprio mundo que está cego, o próprio mundo que está sem enxergar um palmo à frente do seu nariz, que está se perdendo cada vez mais, porque o diabo que vem para matar, roubar e destruir, o acusador, o enganador, está conseguindo levar para o inferno milhões, bilhões de pessoas, através de muitas atitudes, inclusive as do governo. Não podemos ser egoístas de pensar que a minha decisão é porque eu sou crente, não. A sua decisão é porque você é salvo e você é evangelista. A sua decisão é porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus, e você tem amor às pessoas que ainda não são, e que o que chegou para você também vai chegar para elas. O bem que você quer para a sua família, você também quer para elas. Então você, mesmo ela mergulhada no pecado, você ama o seu país, você ama o seu Brasil, você ama o seu estado, você ama essa sociedade, e você quer o bem para você e para ela também. Mas Jonas, ele se recusou, não quis ir. O que aconteceu? Tempestade, navio, virou, não virou, para um lado, para o outro, jogaram Jonas no mar, o peixe engoliu Jonas. Parece que a igreja está no fundo, não é do poço não, no fundo do peixe, lá no fundo do mar. A igreja tem se recusado a falar a verdade, a falar e pregar a palavra do Senhor, que acha que vai machucar fulano, beltrano ou ciclano, que vai ferir pessoas, que vai fazer, não, nós precisamos falar a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que Ele breve voltará, que Ele não concorda com o pecado, que Jesus está voltando, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a nossa função, de falar a verdade para este mundo,
custe o que custar, mas nós temos nos recusado, nós temos nos escondido. A igreja do Senhor tem feito coisas que não agradam a Deus, ao contrário de falar, tem deixado as coisas entrarem dentro da igreja, concordando com o que o mundo faz. A igreja está dentro da barriga de um grande peixe. Sabe o que significa? Morte. Há uma esperança para alguém que está no profundo mar, dentro de uma barriga de um grande animal. Tem esperança para alguém? Vou falar para vocês, tem. Só oração ao Senhor. Só oração. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, das entranhas do peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei. Ele falou assim, ele estava desesperado, não tinha mais solução, não tinha saída. Ele ia para onde? Quem é que ia salvar? Ninguém mais, ninguém mais. Ele estava no fundo de tudo, porque tu me lançastes no profundo, ele falou, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha onde ele estava, no profundo, lá no chão do mais profundo mar. Quem podia salvar? Quem podia saber? Quem podia tirar ele de lá? A igreja do Senhor está assim. Infelizmente, a igreja do Senhor está assim. Não são todos, porque a igreja do Senhor tem se negado através de palavras e principalmente de atitudes como essa que nós teremos no dia 7 de outubro, no domingo que vem. A igreja tem se negado a defender as coisas santas, maravilhosas. Coloca, do Senhor, por favor, no telão. Romanos capítulo 13, do 1 até o 7. Os 7 primeiros versículos. Eu gostaria que toda a alma, porque não há foram. A Bíblia nos ensina, potestade fala de autoridade. Autoridade. Nós precisamos entender a vontade do Senhor e respeitar a vontade do Senhor. Não é porque o meu candidato não ganhou que não foi Deus que colocou ele lá. Se Deus colocou fulano, beltrano ou ciclano, é porque o povo está precisando daquilo ali, para alguma coisa, e nós precisamos entender e respeitar, porque é Deus quem coloca. Mas fizeram essa pergunta para mim. Mas se nós precisamos entender e respeitar as coisas, então quando chega uma autoridade que fala coisas contrárias à Bíblia, nós também precisamos obedecer. Não, senhor. Nos debates lá dos apóstolos diante do Sinédrio, Pedro fala bem assim no versículo 29 do capítulo 5 de Atos. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não é porque a autoridade e coloca qualquer coisa contrária à Bíblia que nós vamos concordar. Não. Até a autoridade está sujeita ao Senhor Deus, os seus conceitos, os seus preceitos e os seus mandamentos. Até a autoridade. E nós precisamos entender e respeitar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos jejuar pelo nosso país. Vamos jejuar pelo nosso estado. Vamos jejuar por essas autoridades, as que estão, as que serão eleitas. Tudo que vai acontecer, vamos entregar nas mãos do Senhor Deus, porque exemplo nós temos. E nós lemos no primeiro verso do Tiago 5, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Tire essa semana de oração, entregue ao Senhor, tenha seu voto consciente, faça o seu voto debaixo de oração, debaixo de jejum.
para que o Espírito Santo de Deus fale com você Deus o que é melhor. dê sabedoria, que Deus dê graça, que Deus encha vocês de muita sabedoria domingo que vem. Se houver segundo turno, no dia 28, não é? Eu acho. 28 de novo, com sabedoria do Senhor. E Deus vai operar na nossa nação, através das nossas vidas, que somos servos do Senhor.